Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Thaís, eu sou representante da Associação Iacamim Arte e Música. E, primeiramente, eu quero pedir desculpas a vocês hoje pelo nosso atraso na live, mas a gente teve aí alguns probleminhas técnicos, né, que acontecem, né, gente? Internet é realmente o que às vezes acontece de ter problema, tá? E, bom, hoje eu estou aqui com a nossa convidada, né, que é a Miriam. Tudo A, bem? a Miriam é uma artista aqui da nossa cidade de Santa Isabel, que tem um trabalho maravilhoso, né? Obrigada. E que hoje veio aqui falar um pouquinho do trabalho dela, falar do espaço também, né? Conversar aí a respeito do seu trabalho, Isso. né? Você quer falar um pouquinho antes? Olha, eu queria agradecer a oportunidade, dar parabéns para vocês pela iniciativa, né? Eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, né? Como você falou, a parte da cultura é uma parte muito afetada. Então, Infelizmente. eu acho que toda essa iniciativa é muito, muito positiva. Ah, tá certo. Bom, pessoal, eu já vou pedindo para ir compartilhando a live, né? Para ir também curtindo. E quem tiver dúvidas, pode colocar aí no comentário, tá bom? Que nós vamos ler as perguntas também. E a Miriam vai responder, né? Se tiver Isso. alguma pergunta, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer a minha primeira pergunta para você, tá certo? Tá certo. Então vamos lá. Como tudo começou, né? O seu interesse pelas artes? Olha, Thaís, eu acho que na verdade assim, como toda criança, a gente tem aquele contato com a arte na infância, né? Uhum. E algumas pessoas, por alguns motivos, permanecem nele até a fase adulta e tudo mais. E outras chegam a um certo momento que para, né? Eu fui dessas crianças que sempre levou a arte mais a sério, assim, né? Na escola, é lógico, né? Foi minha matéria preferida, né? Então, eu sempre gostei. Então, a partir do primeiro momento que eu tive a oportunidade de fazer um curso de desenho, aí eu não pensei duas vezes. Ah, legal. Na verdade, assim, eu já gostava de desenhar, sempre gostei de desenhar, e às vezes eu via que meu desenho não estava legal, que tinha algum problema, mas eu pessoalmente não sabia dizer qual era o problema. Né? Então eu acompanhava muito aqueles livros de desenho, nem sei se existe mais, sabe? Que ensinam a desenhar, aquelas revistas. Antes tinha muito disso. Então eu Uhum. tinha de vários temas diferentes, sempre ficava rabiscando. Eu lembro de que tinha um programa na Cultura que ensinava a desenhar também. Ah, é, Você antigamente lembra tinha, disso? lembro sim. Aí uma Uhum. coisa que me marcou foi uma vez que eu estava desenhando uma bailarina com esse programa, assistindo esse programa, e eu olhei para aquela bailarina, nunca que seria uma bailarina. Ficou muito estranho. Mas eu não eu olhei, olhava e eu não sabia identificar o problema. Aí que eu comecei, eu tive uma oportunidade e aí eu comecei a fazer um curso de desenho. Ah, que legal. E onde que você começou? Você se lembra da escola, do curso? Então, inicialmente foi com o meu mestre Hélio Barbosa, o Francisco até conhece, também foi aluno do Hélio, né? Olha, que legal. Excepcional. E ele deu aula aqui em Santa Isabel, ali na creche Maria de la Noite. Uhum. Então a gente fez pouco tempo de desenho e logo em seguida já começamos na pintura. Eu, assim, naquela época não tinha tido contato com tinta ainda, então, nossa, achei um bicho de sete cabeças. E o Hélio sempre muito técnico e tal, mas foi muito, muito legal. Aí aquilo ficou muito marcado pra mim. Uhum. E aí eu lembro que depois disso eu comecei a fazer aula com o Sandro Camargo, Ah, que né? Que as aulas bacana. com o Hélio parou. Uhum. Aí eu fiz aula com o Sandro, olha, eu acho que entre idas e vindas, assim, acho que eu fiquei uns 6 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, se eu não me engano. E com o Sandro eu me aperfeiçoei em desenho de retrato, que é a minha paixão até hoje, né? Que bacana Aí eu isso. passei por várias técnicas e também pela de lápis de cor, que é o que eu gosto muito de fazer. Aí em paralelo, por uma coincidência, assim, não sei se dizer se é coincidência, mas eu reencontrei o Hélio em Arujá e ele me convidou para voltar a estudar com ele. Ah, que legal. Foi muito legal. Eu Então, tava professor que incentivou, né? sim.
Eu lembro que foi muito estranho, porque eu ia fazer um concurso lá em Arujá e eu fui num dia antes para saber onde que era a escola. E não conhecia nada, né, na época. Aí, quando eu cheguei na escola, eu vi um cartaz escrito Exposição do Hélio Barbosa e estava acontecendo exatamente naquele fim de semana. Aí eu Que falei, legal. não é possível. Aí eu cacei a escola, encontramos a escola e ele disse que na hora que ele me viu, ele me reconheceu, que tinha passado anos, né? Uhum. E aí ele me fez o convite, aí eu não pensei duas vezes, né? Voltei a estudar. E aí com o Hélio também foi outra. Nossa, uma experiência incrível. Fiz também muitos anos de aula de pintura com o Hélio, desenho também, mas principalmente pintura em tela. Nossa, que E aí bacana. foi muito, muito legal. Acho que é isso. Legal, muito bom, muito bom. Bom, assim, lógico, né, gente? Como eu também tenho essa visão das artes plásticas também, eu já acompanhei os seus trabalhos no Facebook, no Instagram. Você tá com o Instagram? Você pode falar o nome? Eu tenho o Instagram do curso, né, há mais tempo, que é o @cursomicris. E há mais ou menos, acho que um ano e meio no máximo, eu fiz o Instagram para as caricaturas, né? Que eu tô fazendo caricatura line art. E aí, principalmente em canecas de porcelana, né? Que o pessoal mais pede. Que legal. Aí tem esses dois Instagrams. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Esse trabalho das canecas, né, que ela está fazendo, que realmente foi uma história bem bacana saber, né, do como que isso tudo surgiu no meio dessa pandemia, né? Foi. Foi muito interessante mesmo. E aí, assim, aí é o que eu te falei, né? Eu também sou uma pessoa que observo bastante essa questão da parte artística e gosto muito do seu trabalho também, Obrigada. né? E observando o seu trabalho, percebo que tem uma linhagem gráfica bem interessante. Você experimentou quais técnicas para chegar nesse ponto? E alguma antes do mundo digital? Olha, muitas. Eu não sei se influencia o fato de eu dar aula, né? Então, assim, a gente quando tem contato com muitos alunos, cada um tem um gosto diferente, gosta de estilos, técnicas diferentes. Então, a gente tem que aprender, tem que saber um pouco de cada coisa, né? Então, eu comecei com o grafite, lápis de cor, fiz um pouco de aquarela, a tinta acrílica em tela, Ai, que legal. carvão, giz pastel seco, giz pastel oleoso, nanquim. Olha, eu não sei, acho que eu me lembro, trabalhei com bastante coisa. Tem até um trabalho meu que eu utilizei o máximo de materiais possíveis que eu tinha lá. Ai, que bacana. Então, eu Olha. experimentei bastante. Eu acho que isso aí até é importante para os alunos mesmo, eles terem essa experimentação, acho bem legal. Eles conhecerem também, né? Vou ver se eu acho aqui no seu o Instagram. E o digital, Thaís, começou há muito pouco tempo. O digital, eu acho que foi há mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, 9 meses que eu comecei no digital. Ai, que bacana. Até por conta das caricaturas, né? Porque antes eu fazia à mão, a pessoa me mandava foto, eu fazia o desenho à mão, digitalizava, editava e aí mandava pro e-mail, pra gráfica, aí a gráfica ia lá e fazia na caneca. E aí, como foi surgindo mais demanda, eu falei, gente, não vai dar pra fazer à mão, né? E aí dimensões diferentes, então o digital era mais correto, eu acho, a trabalhar. Aí eu comprei a mesa, né? É totalmente diferente, né? Totalmente muito diferente. No começo eu não conseguia nem assinar meu nome. Parecia assim um rabisco, sabe? De criança. Sim. Era muito estranho. Aí eu levei uns 2, 3 dias assim pra me adaptar. Mas agora, olha, faz tempo que eu não faço nada no tradicional, pra ser bem sincera. Ah, bacana. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? O Instagram dela é micris.caricaturas, Isso. né? Deixa eu mostrar esse trabalho novo que ela tá fazendo, que é esse aqui, ó. Eu vou mostrar esse daqui, tá bom? Só pra você ter uma noção. Esse é um trabalho em que ela está realizando, tá? Deixa eu focar aqui pra vocês.
E ela está fazendo esse trabalho em canecas, né? Isso. É o que o pessoal mais pede normalmente. É o presente. Mas a pessoa manda uma foto, né? Eu faço a caricatura da pessoa lá em arte. Legal. E aí eu acabo fazendo ela na caneca de porcelana, que é o mais pedido. Que legal. Esse em especial foi uma parceria que eu fiz com a Thalissa. Ela vende suculentas e cactos, né? E eu achei muito legal, muito original essa ideia de plantar na caneca. Acho muito moderno. Lindo Nossa. isso. Tanto que essa planta era a nossa primeira divulgação e assim, agora é minha. Fica lá no meu espaço, né? E foi bem legal. Isso, hein? Olha, esse daqui também eu achei maravilhoso. Esse daqui, ó, tá vendo? Essa é a minha caneca. Olha que linda essa caneca, gente. Maravilhosa, hein? Essa daqui você que fez Essa tua. foi eu que fiz. Essa na época eu não fazia caneca ainda. A gente estava foi um pouquinho antes da pandemia. Eu ia oferecer para os alunos, né? Até por conta da parte ecológica, assim, né? Porque a gente gasta muito copo descartável, né? Muito bom isso. Aí eu oferecer, eu nem cheguei a oferecer pro pessoal porque não deu tempo, mas aí eu fiz essa minha assim de amostra, né? Na caneca de polímero, aí ficou bem legal. Na época era até no tradicional, com caneta e ainda, né? Que bacana. Ó, essa daqui também eu vou mostrar também, viu? Muito bonita essa daqui. Ah, tá. Ó. Essa é bem legal. Eu fiz de amostra também para Dia das Mulheres, Dia das Mães, né? Que o pessoal às vezes sempre deixa para a última hora, né? E aí, porque assim, apesar de ser mais rápido eu fazer esse tipo de desenho do que um retrato feito a lápis de cor e tal, mas às vezes a pessoa quer de um dia para o outro, às vezes quer no mesmo dia, você tem a pronta entrega. Aí eu fiz algumas mulheres, e aí já deixei até uma na caneca, assim, que aí a pessoa escolhe, a gente só coloca bombom, toalha, alguma coisa assim, pra pessoa presentear. Ah, que bacana isso, hein? Fica bonito, né? Gente, é um presente que vale a pena ter mesmo, né? Porque realmente é uma coisa que né? O pessoal gosta bastante. Esses dias eu percebi, eu fiz uma caneca de Dia das Mulheres. Que lindo. Eu tive um insight menos de uma semana antes do Dia das Mulheres. E eu falei, gente, postei no Facebook, gente, quem quiser entrar nessa para me ajudar, porque eu tive uma ideia aqui e eu não vou segurar até o ano que vem. Aí eu fiz a caricatura da mulher na caneca de porcelana, a gente colocou bombons, depois ia com bexigas, flores. Eu sei que o presente ficou desse tamanho, assim, ó, ficou lindo. Que legal. Aí eu isso, falo hein? que mexe com todos os sentidos. Com o olfato, com o paladar, com o tato, o chocolate com a degustação, né, e tudo. Então é um presente completo. Ficou bem legal. Tá certo. Tá na tela. Ah, tá na tela. Que legal isso. Pessoal, olha, que bacana, né? A gente pode utilizar essa parte da tecnologia hoje para mostrar os trabalhos. Obrigada, né? Viu, Tony? Você que está ajudando bastante aí a gente, né? Que bom. Ó, tá aqui na tela, tá vendo? Gente, olha, né, vale a pena vocês irem lá, curtirem o trabalho dela, né? E também encomendarem também. Com certeza vai ficar muito bonito. É um presentão. Né? É um presentão, né? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, tá? Deixa eu olhar aqui. Ah, olha, o Francisco falou boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite. A Biana Viela também, boa noite. A Márcia Bispo Toledo também, boa noite para você também, né? A Elisângela Queluz também. E o seu Antônio Oliveira também está falando boa noite, parabéns e caminho, estamos assistindo, conte sempre com o nosso apoio. Que legal. Tá certo? Legal, o pessoal tá assistindo bastante. Bom, deixa eu ver se eu consigo ver mais uma pergunta aqui. Pessoal, vai mandando pergunta aqui para ela, né? Porque, na verdade, assim, eu queria te perguntar sobre o curso que você dá também, né? Como que é essa metodologia? Como que você trabalha?
Então, Thaís, não sei se foi uma coincidência, mas eu já estava planejando reformular o curso antes da pandemia. Eu até comecei a passar algumas coisas que eu já estava, né, organizando, mas a pandemia acabou, a gente ficou sem aula, né? Foi como eu falei, a gente em casa, pelo menos para mim, a gente acabei não tendo rotina, achei que fosse durar menos tempo do que está durando. Então o curso entrou em um ano inteiro completo sem aula, né? Uhum. Eu fiquei boa parte do tempo passando atividades para o pessoal fazer em casa, mas eu acredito também que como eu fiquei sem rotina, as crianças também ficaram, né? E ficou Ficaram. tudo muito mais difícil, Ficaram, com certeza. né? Então, a gente está voltando agora em abril, né? Que bom. A fazer as aulas. E o que acontece? Antes, o curso ele era livre. Como eu falei, eu sempre fui aluna, né? Mesmo dando aula, eu sempre estive fazendo curso. Eu sempre prezei que o aluno tivesse aquela liberdade, sabe? Então que ele fizesse, ele gosta de fazer, por exemplo, mangá, desenho de heróis, perspectiva, desenho de quadrinhos. Então que lá no curso ele ia estudar exatamente aquilo, Bacana. né? Uhum. E eu ia passando as técnicas, né, em cima do que o aluno ia fazendo, mas ele escolhia o que ele ia desenhar naquele dia. Ah, legal. Agora, o que mudou? Né? Em vez dele ir para o curso e ele aprender estilos, né, de desenho, hoje agora a gente vai aprender a desenhar qualquer tipo de desenho. Né? A gente vai Uhum. focar mais assim, não digo na técnica, porque eles aprendiam bastante a técnica, né? Sim, Mas era de aham. uma forma mais livre, né? Então eu desenvolvi umas atividades baseadas nos 7 princípios da arte. Ah, que legal. É. E aí eu desenvolvi módulos, são 7 módulos, né? Mais ou menos 2 meses cada um. Então, de uma forma assim extremamente simples, eles vão aprender a desenhar ou vão aperfeiçoar o traço. Uhum. Porque na verdade assim, eu ouvi muito falar sobre dom. A gente na arte, a gente ouve muito isso. Você já Verdade. ouviu isso? Ah, Sim. nasce com o dom, Uhum. precisa saber desenhar para fazer o curso, né? É muito engraçado isso, né? Na verdade, o que falam sobre o dom, eu chamo de percepção. Sim. Uhum. Eu acredito que pessoas assim nascem com uma percepção maior para as cores, para os tons, para os valores, né? E aí aquilo você juntando tudo, você consegue fazer um desenho de uma forma mais fácil, Sim, né? verdade. Do que outra pessoa, mas que não que isso não possa ser aprendido, Sim. não Dá para é? você lapidar, né? Exatamente. Dá para você lapidar. O que eu digo normalmente é que, assim, se você for ver numa questão de habilidade cognitiva, né, das crianças, por exemplo, é lógico que você encontra, né, crianças que elas têm uma habilidade diferente, Isso. né, em determinadas áreas, mas isso não impede de ela aprender, É. né, futuramente, inclusive no desenho. Eu tenho um exemplo na minha família, né? Por exemplo, tem uma tia minha em que ela sempre teve o desejo de saber pintar, saber desenhar, né? E de início, assim, ela não aprendia e ela era fechada, inclusive, para isso, né? Uhum. Ela se fechava porque ela falava que não estava legal, que não estava bom. Mas ela falou, não, eu vou fazer um curso, né, de desenho. Isso lá em Osasco, que é um outro local que ela fazia, né? E depois dos 50 anos, ela começou a fazer. Começou a pintar, pinta muito bem, Que participa legal. agora de eventos Exposições. fora, Que né? legal. Então, assim, é uma habilidade que todos nós temos, só que a gente tem que lapidar, É. né? Todos nós temos, né? Eu ouvia muito isso. Eu gosto tanto de desenho, gosto tanto de pintura, mas eu não levo jeito. Aí eu falava pra pessoa, Exatamente. às vezes o seu jeito tá aí dentro e você não sabe, Exatamente. né? Às vezes a Uhum. pessoa precisa de um pouco de técnica. E na verdade assim, a gente fala de técnica, tá? A técnica é importante? É.
né? Como eu falei, de experimentação de materiais. É importante, sim, mas a arte ela não precisa ser bela, ela não precisa ser bonita, ela precisa passar uma mensagem. Exatamente. Né? Então, às vezes, você não precisa ter aquela super técnica de luz e sombra e dominar as ferramentas digitais. Se você não transmite uma ideia, aquela arte acaba ficando vazia. Então, mais do que técnica, você precisa passar um sentimento. Perfeito. Né? E às vezes as pessoas que às vezes não têm técnica é as que conseguem transmitir isso com mais facilidade. O exemplo disso mesmo são os próprios artistas, né? Por exemplo, Picasso, por exemplo, né? Tem muita gente que até julga a obra dele, falando, ele não pinta nada, não desenha nada, mas não sabe, né, de qual foi a estrutura, né, que ele passou anteriormente, a história dele anterior, né, e que fez com que ele tivesse essa percepção de que não necessariamente aquele dom que ele tem, dom entre aspas, né, fosse tão forte. E ele queria se comunicar de uma outra maneira. Exatamente. Né? É exatamente isso que você está falando. Me lembra aquela frase, às vezes a gente já tem que aprender as regras e depois quebrar as regras. Exatamente. Né? Exatamente. A gente aprender a desenhar, aprender a pintar, aprender todas as técnicas necessárias e depois você se solta, se livra daquilo tudo e desenha como uma criança. A criança ela não pensa se o sol tem que ser amarelo, se a árvore tem que ser verde. Ela simplesmente faz, ela transmite a emoção a partir do desenho. Isso acaba atrapalhando a gente como adulto, né? Porque a criança ela é livre e ela se expressa melhor do que a gente às vezes. Eu sou assim, eu agora menos, mas eu era muito assim, tentar fazer muito certinho. Como eu falei, eu gosto muito de retrato e no estilo realista. Então, quando eu comecei a ter contato com a internet, eu vi aqueles artistas fazendo hiperrealismo, você já viu? Nossa Senhora! Aparece os poros da pele. É muito lindo. Tudo, assim, cada manchinha, cada textura da pele. E por um tempo, eu tentei chegar naquilo. Mas depois eu vi que o desenho do aluno e o desenho do professor era tudo igual. Então, não fazia sentido. Você não é um trabalho que você vai falar, olha, aquele desenho é da Miriam. Você não consegue, por quê? Porque era tudo igual, era muito perfeito. Daí, como eu falei, a perfeição demais também estraga, né? Sim, verdade. Aí eu desisti de fazer o hiperrealismo antes de conseguir chegar lá. Mas é o que a gente já estava até conversando um pouquinho antes da nossa live, né? Na verdade, o artista, ele testa, assim, vários caminhos, né, até encontrar o seu caminho de verdade, né? E você é bacana porque você se encontrou nesse tipo de trabalho, né, que tem uma linha de produção e que com certeza te ajuda também, né? Assim, o fato de eu ter me desprendido é muito interessante também, porque o que acontece? Como eu vi, porque assim, eu fazia aqueles retratos realistas com lápis de cor. Era extremamente trabalhoso de fazer, né? A cada tonalidade de pele iam pelo menos 3 cores de lápis de cor diferente. Eu gosto muito de cores, então eu estudo muito cor. Então eu queria aquele desenho, nossa, né? Maravilhoso. Só que o que acontecia? Era um desenho muito mais trabalhoso, levava muito mais tempo para fazer. Era um preço assim, um pouco mais elevado, que na verdade na época eu nem sabia cobrar, né? Mas assim, eu acabava pegando poucas encomendas e tinha muito índice de inadimplência. Então, assim, acabava não compensando. Então, por algum tempo, eu tentei fazer aquela caricatura mais cômica, sabe? Sim, sei. Mas, assim, nada contra, né? Mas, assim, no meu gosto pessoal, eu penso assim, se a pessoa, ela, por exemplo, tem um complexo com o nariz da pessoa é grande. Aí o caricaturista vai o quê? Vai fazer maior ainda. Então, assim, é uma caricatura cômica menos pra pessoa, que ela não vai achar graça nenhuma. É verdade, não é verdade. Mas, assim, por um tempo eu achava que aquilo era mais comercial. Então eu tentei fazer. Eu tenho umas folhas, assim, antigas em casa, em que eu tentei fazer esse tipo de caricatura. Só que eu não consegui, porque a minha mão sempre estava colocando detalhe, colocando fios na sobrancelha, expressão.
a proporção eu fazia sempre no mais real, sabe? Parecia que a cabeça não obedecia, a mão não ia. Isso é normal, né? Não é? E aí acabou que no finalzinho, talvez, a gente tá em 2021, 2020, no final de 2019, que eu comecei a ter contato com marketing digital. Eu conheci entre aspas, né, pelo Instagram, a Tatiana Marques, e ela é incrível. Ela fala basicamente sobre autenticidade. Uhum. Os primeiros conteúdos que eu consegui consumir dela, parece que ligou uma chave e mudou totalmente a minha visão. Que bacana! Porque o que aconteceu? Eu parei de tentar fazer aquele tipo de caricatura. Uhum. E eu resolvi fazer o que agora é a caricatura line art, que eu chamo. Que legal! Então, no final de 2019, a gente estava completando 10 anos de curso. E eu sempre gostei de colocar algumas coisas personalizadas para os alunos, né? Quando a gente fazia exposição, a gente fazia camiseta com desenho do aluno, já fez caneca, a gente sempre inventava alguma coisa. E aí eu resolvi fazer a caricatura de cada aluno na caneca comemorativa de 10 anos. Que bacana, hein? E assim, eu não tinha protótipo nenhum. Eu não tinha feito uma. Eu peguei uma imagem na internet, simulando mais ou menos como seria o estilo, peguei uma masculina, uma feminina, fiz a arte e divulguei pro pessoal. Uhum. E foi muito legal, porque os 30 alunos que quiseram a caneca me deram um empurrão que eles não têm noção. Que fofos! Então, assim, a partir dessas 30 canecas que a gente fez, que eu falei, eu acho que esse é o meu caminho. Sim, né? Sim, com certeza. E aí, a cada mês que foi passando, a gente foi fazendo o Dia dos Namorados, fez carnaval, e foi dando muito certo. Então, é engraçado como a gente às vezes tenta seguir um caminho, e só a gente olhando pra dentro da gente mesmo, a gente acaba encontrando o nosso caminho. Não, e o bacana é que assim, você traz a opção para eles de mostrar que a arte não vai somente por um lado. Você pode também sobreviver de arte, mas indo por outros caminhos, né? E até que nem você se colocou a fazer, inclusive nessa parte industrial, sim, por que não? Sim, né? É importante a gente pensar nisso. né? Porque, na verdade, assim, eu não sei vocês, mas assim, a gente tem as pessoas em geral têm um certo preconceito com a arte. Infelizmente, né? E aí, a gente acaba vendo que é por isso que tem essa camiseta. Uhum. A vida me escolheu artista. Exatamente. Né? Que é o nosso tema da nossa live hoje. É o tema hoje. de hoje, né? A vida me escolheu artista. Uhum. E o que eu fiz com essa escolha? Eu poderia ter seguido uma outra profissão, mas não. Eu escolhi viver de arte. Uhum. Né? E assim, a arte, ela não é uma coisa só. Né? Às vezes as pessoas não têm noção de quão grande é a arte. Eu sempre brinco, assim, faço uma dinâmica com o pessoal, que às vezes você está usando uma camiseta, a sua camiseta, o modelo dela foi feito por um artista. Foi. A estampa dela foi feita por uma artista. Uhum. Se você pega, por exemplo, esse vidrinho de álcool gel, o modelo dessa garrafinha foi pensado por um artista. Perfeitamente. O rótulo foi pensado, a diagramação foi feita por um artista, o logotipo foi feito por um outro artista. Uhum. Então, assim, só num produto você consegue 4 artistas diferentes. Exatamente. Então, por que as pessoas não conseguem visualizar que sem arte não há vida? Não é verdade? É verdade, é verdade. Então, nessa pandemia, uma coisa que me ajudou bastante foi que eu estudei um pouco de marketing digital. Uhum. E isso acabou mudando muito a minha visão, né? A arte, ela tem sim que ser valorizada. E pro curso agora eu quero mostrar isso para os alunos. Isso é bom. Né? A arte não é só um hobby. Não é mais do que isso, né? É muito mais do que isso. A criança, o adulto, o jovem que ele faz arte, ele acaba se tornando um adulto melhor, uma pessoa com mais empatia, uhum. né? Ela acaba sabendo como lidar com os próprios problemas, resolvendo de forma mais criativa, né? É claro, tem as melhorias na escola, questão de atenção, de coordenação motora. A gente pode citar uma lista gigantesca. Exatamente, né? Exatamente. Mas falando assim mais profundamente, o ser humano que ele consome arte, que ele faz arte, que ele valoriza,
não tem erro, né? Ele acaba, sim, sendo muito mais feliz, porque ele consegue se expressar melhor. Exatamente, é o que a gente estava conversando. Que essa parte, dessa questão da parte cognitiva, tudo, né? Com Uhum. certeza vai fazer com que essa criança, se ela se desenvolver para esse mundo, ela vai falar, nossa, que legal, né? É isso que eu quero de verdade. Que nem esses dias eu estava dando aula de reforço e tinha uma aluninha que ela quer viver de moda. Ela já falou, imagina, 8 Legal. anos querendo viver de moda, Sim, né? legal. E aí eu fui dar uma aula de artes para ela, porque a professora havia pedido, então eu fui dar uma aula de artes. E como ela sabia que eu desenhava, ela me pediu para fazer como que ela fazia o olho. Uhum. Então eu fui lá e ensinei, né? Ensinei a técnica mesmo de como que faz o olho bonitinho. E muito legal, porque assim, quando a gente vê que é uma criança, a gente também não interfere tanto, É, né? A gente percebe que ela tem a visão dela. é, E é bacana porque assim, normalmente eles seguem muita orientação do que a gente está fazendo, do que a gente é. está falando, mas fica o traço deles, Sim, isso é né? muito importante. Isso é o mais bacana, É. né? Você tem que saber corrigir, mas assim, não pode intrometer muito, Exatamente, né? exatamente, Ensinar como pintar, mas assim, não é uma regra. Eu exatamente. lembro que assim, às vezes os pais vão acompanhar as aulas, né? E é Isso. bem complicado, confesso aqui, né? Porque o pai chega e fala, olha, pinta dentro do contorno, não pinta de todos os lados. O sol é amarelo, entende? Aí eu, Uhum. eu, eu chego, eu falo, né? Porque é o meu trabalho, eu falo, olha, é, você pode sim pintar de vários lados, contanto que no começo, como você está aprendendo a técnica, fique de uma forma harmoniosa. Aí eu Uhum. tenho desenhos meus na parede, eu falo, olha, aqui ó, eu fiz desse jeito, fiz de outro. Então assim, não é é uma regra com exceção. Você não pode ser Sim, aham. muito, né, muito rígido com isso, porque acaba tirando a criatividade da criança, né? Exatamente. É complicado. Bom, deixa eu só aproveitar aqui na live e fazer. É porque a gente tem um parceiro, Ah, né? Falar um pouquinho do Hortifruti, né? Do Hortifruti o Verdureiro. que legal. O pessoal do Hortifruti, tá? O Hortifruti o Verdureiro, eles estão aí com uma parceria com a gente, com a associação, né? E quando eles fazem, a pessoa vai lá e fala, a gente está com a associação e a Caminho Arte e Música, eles têm uma porcentagem de desconto e 5% desse desconto vai como doação para a associação. Então, Que as pessoas legal. que vão até lá e falam, né, que estão indo comprar pela associação e a Caminho Arte e Música, estão automaticamente doando 5% aqui para a gente, Que legal, nesse hein? projeto. Bacana, né? Iniciativa do Roger, né? É iniciativa Aposto. do Roger. E aí, Legal. eles fazem delivery, tá, gente? Então, vocês podem pedir no 11 976 14 1400. Ou vocês podem ir também, né, na loja, que é a rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, número 3, aqui em Santa Isabel mesmo, tá bom? Então, a gente está aproveitando falar de marketing, né? Temos que falar quem apoia a Exatamente. gente também, né? Muito legal. Bem diferente, gostei. Bacana, né, esse projeto. Sim. A gente ficou muito feliz com essa proposta, né? Então, de certa forma, ajuda um pouco também a nossa associação também no meio dessa pandemia, É, né? Então, verdade. dá um pouquinho de respiro aí, né? Sim. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, ó. Ah, então, na verdade, assim, como que foi o primeiro passo em relação a ter o seu próprio espaço? Então, eu fiquei mais ou menos o Sandro Camargo, que foi meu professor, né? Eu fazia aula com ele já há um bom tempo e ele queria parar de dar aula, né? Então ele falou: Miriam, por que você não começa a dar aula? E eu falei: ah, tá, então tá bom. Foi assim. Então, na época, ele me passou todos os originais de trabalhos que ele usava no curso, material, mesa de luz, tudo. E eu lembro que tinha um ateliê de uma amiga minha, Sônia,
E eles estavam procurando aula de desenho. E aí, pela Adriana, ela me apresentou e eu comecei a dar aula lá, no ateliê de desenho e depois com pintura em tela também. Aí no ateliê eu fiquei mais ou menos um ano, né? E quando a gente decidiu procurar um outro lugar. E o primeiro lugar que me veio à cabeça foi essa sala que eu já tinha feito aula com o Sandro. Eu já conhecia o ambiente, né? Sabia que era tranquilo, ficar ali em cima da galeria. Então, quando eu pensei em sair de lá, primeiro lugar, né? Foi lá. E aí eu conversei com o pessoal lá e dentro de um mês eu já estava lá. Eu tava com a chave na mão. Não tinha nada, né? Só tinha essa mesa que você não me deu e o material. E é engraçado que, inicialmente, eu pensava muito assim, eu tô colocando um lugar meu, eu tenho que me preocupar com o aluguel, né? Tendo aluno ou não, eu tenho que honrar com o aluguel, senão fecho, né? Só que não é assim. Não é só honrar com o aluguel, né? Então, nossa, tava tranquila. Então, assim, como eu falei, eu não tinha nada. Então, na época eu mudei, eu mandei fazer as mesas. Nas primeiras semanas de aula, era a cadeira lá de casa. Nossa, que legal. É assim, né? Faz parte. E aí, depois a gente comprou as cadeiras, aí foi colocando aos poucos as coisas e tal. E aí, eu fui vendo que não é só o aluguel, né? A gente tem que se preocupar com a luz, a gente tem que se preocupar com a divulgação, né? Tem que manter o material, tem água, tem que ter copo. É uma coisa simples, que é do dia a dia, mas assim, pra mim que saí do zero, eu não tinha noção disso. Sim, né? Então eu fui aprendendo assim na raça, como manter o espaço, como conversar com os alunos. Foi bem assim, tudo na raça. E é engraçado que naquela época depois eu comecei a participar de palestras do Sebrae. Olha, né? que legal, E me ajudou bastante. Porque a gente não sabe nada e aí vem alguém que entende do assunto e explode sua cabeça, né? Exatamente. Marketing. Aí eu comecei a fazer consultoria com eles de marketing, de finanças. Aí você abre o horizonte, né? Mas é muito legal e é muito importante. Eu lembro que eles falavam assim que... Só que não é assim, porque a cada ano, a cada coisa assim, você vai aprendendo mais. Legal. Então eu aprendi coisas com eles, depois eu fui me aperfeiçoando, né? Tem coisas que eles me falaram com 5 anos, que na época não fazia sentido pra mim. Eu sempre ouvi muito o que eles me falaram, mas não sei, acho que é a época que a gente passa, né? Sim, Na época eu falava, não, eu sinto muito, mas acho que dessa vez não colou o que vocês falaram pra mim, não combina com o meu negócio. E eu vou te confessar que hoje eu estou implantando exatamente o que eles me falaram. Exatamente, porque a gente percebe, né, nessa dificuldade que a gente passa por isso, depois você percebe o quanto que realmente o que eles estavam falando é importante, né? Eu segui muito, né, os conselhos deles, assim como de outras pessoas, mas assim, como eu sou sozinha para cuidar de tudo lá no curso, né? Então é uma via de duas mãos. Uma você tá fazendo sempre aquilo ali sozinho, você acha que aquele é o único caminho que tem para seguir. Verdade. E aí você só se ouve, né? Só ouve a sua intuição e que às vezes não tá completamente certa. Ou às vezes uma pessoa que fala, que é de fora, que olha e fala, olha, faz isso. Aí você já, nossa, verdade, né? E às vezes é uma coisa muito simples, né, para implantar. Mas o começo foi assim, foi tipo um pontapé e fui. Você quer? Vamos. Não, mas realmente o pessoal do Sebrae dá umas orientações assim muito bacanas pra gente, né? Sim. Então, principalmente no começo, no curso, né, quando tem aquela formação do MEI, é onde a gente nunca imagina que teria que fazer tudo aquilo, né? E que teria essa observação em que eles sempre passam, né, pra gente, né? E é muito bacana, realmente, assim, a gente que é daqui da associação indica mesmo, ir verificar essas coisas no Sebrae, porque ajuda a gente, querendo ou não, a gente que é do mundo da arte, no começo a gente não se preocupa com isso, né?
Mas depois, quando você vê que tem necessidade, e por mais que a gente fale, não tem um jeito para isso, você tem que meter a cara lá para poder estudar isso daí, não tem jeito. Você tem que estudar isso, tem que ir atrás dessa parte de marketing, tem que fazer por onde aí também, né? Então, o legal foi que eu sempre busquei, sabe? Busquei soluções e coisas assim. Então, comecei a abrir o curso em 2009, então abriu aquela lei do MEI. Então, eu já fui, já me inscrevi, já fiz, né? Já me formalizei. E aí, desde então, tudo certinho. E o pessoal me ajudou bastante. É muito, muito bom, legal, né? Isso. Bom, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. É a última, na verdade, a última pergunta. Bom, é a última pergunta e a não menos importante, né? O tema dessa live é uma pergunta: a vida me escolheu artista? Na verdade, gente, por que a gente escolheu esse tema? Porque ela, quando ela mandou uma foto dela para mim, ela estava com essa camiseta que ela está, né? E foi muito sugestiva, né? Foi muito, muito bacana mesmo. E aí, assim, eu gostaria de saber, né? O que você pensa a respeito e se tiver algo em mente aí, né? A respeito disso. O que acontece? Com essa reformulação do curso, né? Eu mudei não só a estrutura física, mas a mentalidade, os módulos, tudo. É um novo curso, né? E uma das coisas que eu quero mostrar muito para os novos alunos e para os antigos também é que é possível viver de arte, né? A gente até já conversou um pouco disso, mas não foge, né? É que o artista, seja ele qual for, a gente deu o exemplo aqui da garrafinha de álcool gel que usa 4 artistas numa embalagem, uma coisa simples. Então, assim, é para as pessoas começarem a olhar ao redor delas e enxergar a arte em tudo. Sim. Né? Porque às vezes você fala, eu vou fazer curso de desenho. Por que você faz curso de desenho? Porque eu gosto de desenhar. É o que eu mais ouvia. Foi como eu comecei, né? Mas eu quero mostrar para os alunos que eles não precisam parar ali, né? Eu tive alunos assim que eles chegaram numa noção técnica gigantesca, que você olhava assim e falava, nossa, tá, sabe? Mas o que faltou? Faltou o aluno ter essa visão. Foi erro meu. Eu assumo isso hoje eu enxergo isso, na verdade. Porque a gente, como professor, assim, a gente tem que mostrar essa opção pro aluno. Sim. Né? Ele não tá fazendo um curso de desenho para, por exemplo, pode ser para dar aula, pode ser para ilustrar livros infantis, livros em gerais. A gente fala livro infantil, mas livros em geral, né? Para fazer design de produtos, design de interiores, moda, estampas. Se, por exemplo, você tá ali desenhando, faz uma estampa, um floral. Entra em contato com um departamento, uma loja, aquela loja compra aquela estampa de você. Você faz um contrato, tem diversos tipos, né? Mas, por exemplo, você faz um contrato que você vai ganhar X pela ilustração e mais uma porcentagem por cada uma venda. Uma loja, ela, por exemplo, compra, sei lá, 10 mil camisetas. Então você já ganhou pela arte e aí você vai ganhar uma porcentagem por aquelas camisetas. Isso é bacana, né? Aí imagina, a loja, ela não vai comprar uma estampa só, vai fazer uma coleção de uma estampa só, não vai. Ela vai comprar mais. Imagina, 3 estampas para camiseta, uma para boné, uma para bermuda. E aquela loja é uma rede. Então, só uma loja, ela comprou, sei lá, 20 mil de cada produto. Imagina, são 50 lojas. Se você ganhar 1 centavo por cada coisa, você está ganhando bastante já. Verdade. E você se profissionalizando nisso, você não precisa somente vender para aquela loja. Você pode vender para várias lojas ao mesmo tempo. Né? Então, eu falo o quê? Que o aluno, ele pode chegar lá, digamos assim, que vazio em relação ao que ele quer aprender, o que ele quer fazer. Mas assim, a partir de agora eu consigo dar o direcionamento para ele, né? Então, ou para ele adaptar o traço dele para o mercado,
ou se ele chega lá e ele quer ilustrar livro infantil. Então, como adaptar o traço dele para isso. Muito bacana. Entendeu? Hein? Então, a gente fazer algo assim. E, claro, como eu falei, não é necessariamente obrigatório trabalhar com arte, né? Porque só o fato de você fazer arte já te ajuda como ser humano, né? De fato, verdade. Então, é isso. Basicamente é isso. É você viver de arte. A arte te escolheu, então viva dela, né? Perfeita definição, né? Na verdade, assim, a gente... É difícil, sim, viver de arte. Não é fácil, não é um mar de rosas, tá? Mas quando a gente tem isso em mente, né? Tem essa liberdade, né, em mente, isso, né? Que você pode se tornar um grande profissional nessa área, por que não? Né? Por que não tentar? E é lógico que a gente tem que incentivar isso nos nossos adolescentes, nas nossas crianças também. As crianças às vezes têm vontade de fazer, né? Então tem que incentivar também, né? Eu, pelo menos como criança, eu gosto muito de trabalhar a história em quadrinhos às vezes. E de ela produzir uma história em quadrinhos. Isso é legal. Né? Por quê? Legal. Porque eu não estou trabalhando só o lado do desenho dela. Eu, enquanto professora, e também na parte de alfabetização, eu estou trabalhando o quê? A escrita. A imaginação, texto, a criatividade, né? A imaginação, a criatividade, né? Como que ela vai resolver aquele problema que ela propôs ali na história em quadrinhos, né? Sim. Então é muito bacana. A arte vai muito mais além realmente do que a gente assim pensa, né? Eu falo porque, por exemplo, a gente que gosta de fazer arte, por que não trabalhar com arte? Todas as profissões, elas têm as suas dificuldades. Pois é. Agora, você imagina, a gente passa hoje em dia a maior parte da nossa vida trabalhando. Exatamente. Né? Então, por que não trabalhar com o que a gente ama? Exatamente. Imagina você ser atendido por alguém que ama o que faz, sabe? Não ser aquela pessoa de sabadou, sabe? Ser aquela pessoa que anseia pela segunda-feira. Quando a gente está em época de exposição, assim, eu não conseguia dormir dia de domingo. Nossa. Porque a minha cabeça ficava, sabe, pensando coisas assim, ansiosa para que amanhecesse logo, para que chegasse segunda-feira, para que eu pudesse colocar as ideias em ordem. Então, por mais profissionais assim. Sim, né? Verdade. E que que eles primeiramente se valorizem e que as pessoas também saibam reconhecer e valorizar também. Tá certo. Bom, Miriam, você pode falar onde que fica o seu espaço direitinho para as pessoas conhecerem também depois? Você tem algum site também do seu espaço? Eu tenho site. O site está um pouco desatualizado, eu não recomendo. Porque, como eu falei, para dar conta de tudo, né? Sim, é difícil. Mas ele existe, dá para ter uma noção. O site é miriamcristina.com.br, né? A gente tem o Facebook, que é Curso de Desenho e Pintura Miriam Cristina. Está mais ativo. O Instagram é @cursomicris, _micris. E o curso ele fica ali na Galeria Central, né? No piso superior, e a sala 47. Tá né? certo. Agora a gente vai voltar, mas com as aulas online até segunda ordem, né? Por enquanto só aulas online, né? Que é importante também. Tá certo? Miriam, eu queria agradecer, né, a sua participação aqui, que você... na verdade, você iniciou os artistas que são aqui da cidade, né? Você foi a primeira, na verdade, né? E fico muito feliz de você ter vindo, ter aceito, né? Dar o seu depoimento, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, né? Aqui na associação. Saiba que a associação está de portas abertas também para você, tá? Se você precisar da gente, fique à vontade de conversar, né? Obrigada. E assim, fico muito feliz que você participou da nossa live. Eu que agradeço, é muito bom, né? E a gente, depois de tanto tempo de pandemia, assim, conversar um pouco, né? Porque eu fiquei, né, off mesmo, né? Então, conversar um pouco assim com as pessoas que têm a mesma ideia que a gente, nossa, muito bom. Gostei bastante, viu, gente? Obrigada. Ficamos felizes, ficamos felizes. E bom, pessoal, vamos deixando aqui a nossa live. Nós vamos ter uma outra live na semana que vem, tá? Ainda só vou verificar a data ainda exatamente, horário direitinho, mas vamos ter uma outra live e esperamos vocês semana que vem aqui no nosso Facebook, né?
Também curte lá o YouTube da Iacamin Arte e Música também, que tem bastante coisa lá para vocês aproveitarem, né? Se inscrevam, compartilhem lá também. E tenham uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, obrigada.